Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jana Cireza. Eu sou a Jana e criei esse canal para compartilhar com vocês minha experiência na produção de acessórios para festas especiais. E para o vídeo de hoje, trouxe para vocês mais uma técnica de resina no aramado e a peça escolhida é uma flor de 3 pétalas. Se assim como eu, você se interessa por acessórios como hobby ou como trabalho, se inscreva no canal para aproveitar todo o conteúdo. Assista também aos outros vídeos disponíveis e já vai deixando seu like para me ajudar no crescimento do canal. Pessoal, todas as técnicas de resina que eu trago aqui para vocês são as que eu já testei. Existem muitas outras, tá? Que vocês podem já conhecer ou ainda vão conhecer e vão surgir outras também. Porque a gente está sempre fazendo um teste com o material, com o produto, tá bom? Esses eu testei, aprovei, gostei do resultado e eu trouxe para compartilhar com vocês. Essa que eu vou mostrar hoje é a minha favorita, porque ela me dá inúmeras possibilidades de trabalho e me dá um bom custo-benefício. As peças ficam perfeitas, o brilho dela fica impecável e você pode criar uma infinidade de variações, de tamanhos, de cores e até mesmo texturas. Vou começar com essa mais simples, tá? Principalmente para quem é iniciante, para vocês entenderem tudo desde o início. Então, fica até o final do vídeo que eu vou sempre pontuar um detalhe ou outro. Primeiro, eu vou fazer a armação da flor. Talvez vocês já tenham visto ou não formas de montar, tá? As flores. Existem vários modelos e eu vou trazendo de pouco em pouco. Eu utilizo o fio 0,5 milímetros. Ele é um pouco mais grosso que o 0,4 e ele me dá mais firmeza nas minhas estruturas. Tanto para poder conter a resina dentro da pétala, por exemplo, quanto para quando eu manusear ela não ficar amassando, senão ela vai ficar deformando à medida que eu for moldar essa flor. Isso é só um vidro que eu vou utilizar como medida e o meu alicate de corte. Esse meu vidro aqui, ó, ele mede 2 centímetros, ideal para o tamanho que eu vou trabalhar. Então, sem cortar o meu fio do rolo, vou deixar aqui uma sobra de 4 dedos. Venho aqui com o meu instrumento de medida, vou colocar aqui e vou juntar. Eu vou puxar apertando e agora eu vou girar. Eu fiz 3 torções. Retiro. E vou fazer mais uma pétala. Daí, eu venho aqui do lado, vou segurar aqui, ó, não tem como eu passar uma medida, mas eu encaixo meu dedo aqui, ó, vejo se aqui está alinhado, e se essa distância aqui, ó, me permite fazer 3 torções. Pronto. Vou levantar isso daqui para parar de me atrapalhar. Passo esse meu fio aqui, ó, do lado de cá, tá? Só pra me sair com ele aqui, ó. Isso aqui vai ajudar a sustentar a minha flor. E vou fazer aqui mais uma pétala. Se vocês forem fazer 4 pétalas, 5 pétalas, o procedimento é o mesmo. Aqui é a mesma coisa, mesma distância, vejo que se eu consigo pegar, faço um primeiro giro. Confirmo aqui se vai dar uma haste de 3, né? Torções. E torço. Esse meu fio aqui que está amarrado, está por baixo. Passo ele aqui por trás. E vou torcer. Aqui eu fiz umas 6 ou 7 torções e eu vou cortar ele aqui, ó. E vou amassar essa pontinha. Se você preferir deixar essa haste mais longa, tá? Ao invés de você medir 4 dedos, você mede um pouco mais. E eu cortei aqui para o meu fio não ficar muito grosso. Eu poderia ter deixado ele mais longo, mas quando eu vou fazer flor dupla, quando eu vou colocar aqui ainda o meu miolo, isso vai engrossando o meu arame. E depois dificulta para mim montar o meu arranjo. Agora, nessa junção, onde fica mais amassado, eu vou acertar. Acertei.
Então, eu vou puxar aqui um pouquinho, ó. E mais ou menos aqui, ó, a medida do meu polegar, tá? Eu faço isso meio a olho. Eu vou primeiro inclinar pra dentro. Depois, na parte de baixo de onde eu inclinei pra dentro, eu venho pra fora. Do lado de cá, eu faço a mesma coisa. Primeiro eu vou pra dentro, depois pra fora. Agora aqui eu vou organizar. Vou vir aqui em cima no meio, tá? Vou virar pra dentro. Do lado de cá também viro pra dentro. Vou abrindo aqui, deixo aqui o tanto que eu quero. Se eu quero mais curvo, menos curvo, com o biquinho aqui mais apertado, tá? Isso aí vocês escolhem o modelo que vocês quiserem. Agora, eu faço isso com todas as pétalas. Bom, uma coisa que eu vou fazer agora é deixar ela aqui o mais retinho possível, tá? Ela tem que ficar mais certinha. Pra fazer o mergulho na resina caseira que eu ensinei pra vocês. Eu vou mergulhar. Já mostrei isso daqui. Mas hoje eu vou aproveitar para explicar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu sempre indico o tipo de arame que eu utilizo, certo? Que é um arame de cobre, de melhor qualidade. Eu indico o AliExpress para vocês comprarem. Porque lá foi onde eu comprei, tá? O de melhor qualidade até hoje. Por que eu tô falando do fio? Se vocês utilizarem nessa mistura o fio de latão, ele vai escurecer. Quando é o fio de cobre, ele não tem nenhum tipo de reação. Mas o de latão, se vocês quiserem tirar dúvida, é só fazer o teste. Espera um dia ou dois e você vai ver que o seu fio vai escurecer. Então, o indicado, tá? É o fio de cobre. Vou deixar também o link para vocês de onde eu costumo comprar. Vou deixar secar. Eu gosto sempre de mexer no dia seguinte, tá? A minha película, depois de pronta, tá? Ela fica um plastiquinho assim, ó. Então, assim, evitem de encostar uma nas outras, porque elas grudam, tá? E aqui, ó, vocês vão perceber que ficou umas bolinhas no cantinho, ficou uns escorridinhos. Eu avisei no vídeo anterior que isso não era problema. Eu vou mostrar pra vocês agora por que não é problema, tá? Antes de ir pra técnica da flor, eu vou falar pra vocês a respeito da resina. Essa resina, ela é de secagem UV, ela é importada. E, geralmente, a gente compra no Shopee ou no AliExpress, se a gente encontrar um vendedor que mande para o Brasil. Na Shopee é mais fácil de ter um vendedor que mande para o Brasil. Esse vidro aqui, ele é de 100 gramas, mas tem vários tamanhos, tá? Mas se você vai começar e vai importar ela e vai querer mesmo fazer mais peças, tá? Já compra de 100, de 200 gramas aí. Costuma ter umas promoções, costuma ter variação de preços, aí vocês estudem. Eu vou deixar o link, tá? Se vocês estiverem interessados, deixo o link para vocês olharem. Tanto a de 100 gramas, quanto a de 200 gramas, que costuma ter uma promoção boa. Tem outros tamanhos, mas às vezes eles não compensam, tá? Isso aí vocês vão analisar. O cheiro dessa é similar a esse top coat. Importado demora um pouco mais a chegar. Tem um imposto agora, né? Porque esses sites que vendem para o Brasil, eles aderiram à remessa conforme. E sempre que vocês comprarem, confirmem se o imposto foi calculado e pago no fim da compra, tá? Para evitar ser taxado aqui no Brasil. Porque geralmente a taxa ela é muito mais alta do que o produto. Agora, quando ele vem na remessa conforme, tudo certinho, o risco de você ser taxado é bem menor ou inexistente. Pode ser, tá, que esse procedimento que eu esteja ensinando dê diferença de uma resina para outra. Eu comentei no vídeo, né, antes, com o top coat, peça branca, ela fica um tom meio amarelado, tipo off. E com a resina, não, ela fica branquinha mesmo, desde que a gente utilize os pigmentos certos. Trouxe aqui para vocês os pigmentos mais comuns, tá, para resina. Eu tenho esse pigmento líquido, aqui vocês conseguem ver, ó, ele é branco, mas ele vem assim, então eu tenho que misturar sempre antes de usar. Ele é à base de álcool, e quando eu coloco ele na resina, a tendência é que a resina fique um pouquinho mais líquida.
E existe esse outro pigmento chamado mica. Ela é um pó perolado muito utilizado em maquiagem. Então, diferente da resina, esses pigmentos aqui são mais fáceis de encontrar no Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês o pigmento à base de álcool. E aqui eu tenho um palitinho plástico. Eu tenho aqui uma forminha de silicone de fazer ovo, tá? Ela tinha umas pontinhas, então eu cortei. Dos vasilhames, para utilizar a resina, os melhores são o silicone. Mas se você não tiver um potinho de silicone, você utilize um plástico mais duro, mais reforçado, tá? Não utilize plásticos descartáveis, esses muito finos, porque eles derretem. Uma outra coisa que eu vou utilizar é um pincel. Esse daqui que eu vou utilizar era de uma base, tá? Que acabou, aí eu limpei, lavei ele com acetona e vou utilizar ele. Mas vocês podem utilizar outros com uma cerda macia. E uma outra coisa que eu vou utilizar é a minha cabine. A minha mini, ela para secar essa resina, é a mesma coisa do top coat. Ligo só uma vez e ela já seca toda, tá bom? Vou preparar primeiro a resina. Eu não misturo muito, tá? Para não acontecer algum problema e eu ter que deixar a resina. Ela não vai secar se eu ficar manuseando ela aqui. Agora, se eu ficar com ela perto da minha luz UV, ou se eu ficar com ela perto dos raios de sol, tá? Eu já avisei antes, ela vai começar a secar. Então, eu vou tingir minha resina com o pigmento à base de álcool. Eu pinguei 3 gotas de corante. Só vou misturar até ficar bem homogêneo. A quantidade de pigmento, você escolhe o tanto que você quer. E um diluente aqui para limpar isso depois, essas ferramentas, pode ser acetona ou álcool 70. Vou firmar aqui com a minha mão a parte de baixo, só para me sustentar. E vou utilizar esse meu pincel aqui, ó. E vou passar uma camada de resina delicadamente, tá? Sem forçar a minha mão. Por toda a minha pétala. Eu posso passar em todas, mas se as flores forem maiores, eu sugiro que vocês passem uma por uma. E principalmente se a sua pétala estiver inclinada, tá? No caso da minha aqui, ela está reta, então eu consigo passar ela sem ela ficar escorrendo. Agora, eu vou tirar daqui a minha resina, para não ficar perto da minha cabine. Vou colocar ela aqui. E colocar para secar. A minha camadinha já secou, ó. E ela fica mais durinha, tá? Ó. Agora, eu venho aqui na minha parte de baixo e vou fazer uma camada um pouquinho mais generosa, porque eu preciso fazer um acabamento bonito na minha parte de baixo. Se você quiser, por exemplo, ela mais branquinha, é só pigmentar mais. Quando eu disse a vocês que essas bolinhas sairiam, elas saem aqui, ó, nas camadas de resina. Um outro detalhe aqui, ó, passo o pincelzinho por cima do arame. Olho se a minha camada está uniforme e coloco ela para secar. Bom, a parte de baixo fica assim, tá? Brilhante também. Agora, aqui na parte de cima é onde eu vou fazer o meu acabamento. Uma outra coisa para vocês observarem é que se ela ficar colando um pouquinho, é porque o tempo de secagem foi insuficiente. Daí é só voltar ela para a cabine. Depois que eu passo a resina, a minha pétala ela fica mais dura, tá? Essa resina, ela não me permite ficar movimentando aqui, ó, a minha pétala. Eu consigo movimentar essa parte de baixo. Mas como eu ainda não finalizei uma terceira camada, com cuidado, tá? Usando essa parte do dedo, eu consigo envergar ela um pouquinho. Se você for fazer uma flor que tem um detalhe diferenciado, que tenha, que seja mais retorcida, assim, se você quiser dar mais movimento a ela, você precisa mergulhar ela na resina caseira já retorcida, tá? No formato que você quer. Aqui eu consigo fazer pequenos movimentos, tá? E eu estou sempre firmando aqui a parte de baixo, ó, para mim não quebrar o meu arame. Então, eu tô firmando aqui, ó, nessa junção e apertando aqui, porque eu tenho que fazer um pouco de força, viu? Aqui agora eu vou fazer a finalização. Vou manter a mesma cor, porque como eu disse, eu vou trazer uma peça básica.
Depois eu vou trazendo outras variações para vocês. Vou passar ela aqui, ó. Espalhei aqui a minha resina, porém, dessa vez agora, como eu enverguei a minha pétala, eu vou deixar ela secar uma por uma. Porque quando a peça tá diferente do modelo original, né, quando ela não tá reta, não tá plana, a tendência da resina é escorrer. Então, eu tenho que deixar ela mais inclinada. E vou colocar ela para secar nessa posição aqui. Bom, pessoal, a parte de resina aqui da peça está finalizada. Ela ficou brilhante por cima e ficou brilhante por baixo, ó. Essa aqui ficou até um pouquinho transparente, ó. A outra que eu fiz ficou mais branquinha, tá? Porque eu pigmentei mais. Aqui agora eu vou fazer o miolo. Pro miolo, você não precisa usar o fio 0,5. Você pode utilizar um 0,3 ou 0,4. Para esse modelo aqui, eu vou utilizar 20 centímetros de fio, tá? É um miolinho mais simples. Eu vou vir aqui com uma pérola número 8. E vou fazer aqui umas 4 torções. Mais uma pérola 8. Eu vou olhar aqui a olho mesmo essa medida. Vou fazer mais uma torção. Mais uma pérola 8. Prontinho, ó. Eu vou vir aqui com ele por fora mesmo, tá? Coloco ele aqui, ó, bem pertinho. E vou vir girando aqui, ó. Lembram que eu falei aqui do excesso de fio? Se você for colocando muito fio, depois fica difícil. Por isso que o 0,50, que é mais grosso, eu corto ele lá no início. Aqui, ó, eu vou movimentar essa parte da haste, tá? Eu vou fechar aqui um pouco a minha flor. É a mesma flor, tá? Eu fiz em duas versões. Essa daqui eu enverguei a pétala pra dentro e essa daqui eu enverguei a pétala pra fora. Fiz o mesmo fechamento aqui no final, mas o efeito delas é diferente. Pode ter faltado algumas informações, tá? Eu tentei passar o máximo possível, mas aí vocês podem deixar nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida, que eu vou esclarecendo da melhor forma possível. Por hoje é só, espero que tenham gostado e até a próxima!